Bom dia para vocês, sejam todas muito bem-vindas a uma classe de óleos essenciais do Terra, onde vocês vão poder conhecer um pouquinho mais deste mundo maravilhoso que eu falo todos os dias. Um mundo de regenerar e restaurar a qualidade de vida, trazer as mamães e todas as outras pessoas para um mundo mais saudável. Então, sejam bem-vindas a uma classe de óleos essenciais. Quem sou eu, né? Eu sou Kelly Chaves, eu tenho 44 anos e eu sou solteira e sou a mãe desse lindo garotinho aqui, o Luiz Félix. Nós somos autistas. O Luiz foi diagnosticado com 2 anos e meio e eu fui diagnosticada aos 40 anos, né? Faço 44 anos essa semana. Eu me formei em serviço social pela PUC Minas, na onde eu fiquei como funcionária pública da Prefeitura de Ibotirama até 2020. A minha gravidez, ela não foi planejada, mas o Luiz foi um filho muito amado, né? Eu sempre brinco que ficar grávida e ser mãe, todo mundo que tem o sonho de engravidar, né? Eu tinha esse sonho de engravidar para fazer essas fotos lindas, né? E aí, quando a maternidade real bate na sua porta, dá um pequeno desespero, né? E eu achei, assim, tudo muito ruim, vou confessar para vocês. Não foi nada bacana o início ali, quando o Luiz começou a regredir, já começou me assustando aqui, que ele nasceu pré-termo com 36 semanas, ele engoliu mecônio, né, líquido amniótico, ele passou por diversas aspirações no hospital, e o médico, quando deu alta para ele, falou assim, ele quer muito viver, então, assim, se ele ficar aqui no hospital, corre o risco dele ter uma infecção, é melhor levar ele para casa. E eu não entendia, porque eu não entendi. Para você fazer com que eu entenda as coisas, às vezes tem que ser um pouquinho mais claro, né? E eu, que ótimo. E eu não entendia porque todo mundo saiu de lá chorando, né? Minha mãe, minha irmã. Mas o prognóstico dele ali, a saída do hospital, não foi dos melhores. E ele foi uma criança ali que nos primeiros dias de vida, o Luiz já fazia nebulização. Ele era bem espertinho, ele já segurava o nebulizador com menos de um mês de vida. E o pai dele falava que ele era um menino velho, assim, que ele fazia coisas com 1 mês, 2 meses, que nenhuma outra criança fazia. Com 3 meses, até brinquei na aula da Ana Paula essa semana, que com 3 meses eu dei pipoca para o Luiz. Eu sou meio sem noção e ele estava me olhando, eu comendo pipoca, ele olhando. E aí eu me lembrei que a minha avó tirava as coisinhas lá da pipoca, colocava na boca da gente, e o Luiz com 3 meses ele comeu pipoca. Com 4 meses eu deixei ele com a Bisa e na hora que eu voltei, a Bisa estava dando sopa para ele de noite. Né? Então ele comia muito bem, assim, quando alguém dava alguma coisa na boca dele, mas ele não mamava. Então ele era um menininho mais desnutrido e inchadinho de corticoide, porque desde o início era muito corticoide e ninguém nunca investigou alergia alimentar nessa criança. Então ele tinha muita falta de ar e tinha vários sintomas que se assemelhavam à asma. Então, com 3 meses, ele já usava bombinha de asma. Ele tinha uma posição de dormir que era de bundinha para cima, que eu só fui entender depois lá na frente que não era legal, né? Então, com 3 meses, teve a introdução alimentar dele, porque ele não queria mamar. Então, a médica entrou ali com iogurte, frutas batidas, tudo de errado que um pediatra podia passar. A pediatra do Luiz passou para ele desde os 3 meses de vida. Com 3 meses, meu filho já tomava Mucilon. E com 1 ano e meio começaram as pneumonias. Meu filho teve 12 pneumonias, entre pneumonias e bronquiolites consecutivas, até que um médico da cardiopulmonar em Feira de Santana falou: seu filho está com alergia alimentar, isso aqui é Mucilon. E aí começou uma nova luta. Então, o Luiz parou de dormir, ele parou de se alimentar e as coisas foram ficando muito ruins até que eu decidi voltar para Minas. E foi uma outra luta, porque chegando aqui ele foi diagnosticado com autismo, né? Meu filho só perdeu, ele falava até em inglês lá, né? Os números, as cores, a gente acha tudo muito lindo, né? Os hiperfocos, porque a gente não entende que aquilo já é um sinal ruim. Então, o Luiz não gostava de desenho, mas ele gostava do Jornal da Manhã. Ele não gostava de uma série de coisas de criança, mas gostava das coisas de adulto. E a gente não fazia ideia que aquilo já era o autismo. Então, ele regrediu, ele parou de falar, ele parou de se comunicar.
e ele gritava. Então, quando chegou em Minas, que a gente veio de mudança, deu 7 dias, ele não voltou para casa dele, ele desregulou completamente. E minha mãe, desesperada, foi na PA e contou tudo que estava acontecendo e eles já suspeitaram de autismo logo de cara. Ele tinha todos os sintomas muito clássicos, né? Ele virava a rodinha, ele gritava, ele batia a cabeça na parede, ele se alimentava de coisas que nenhuma criança às vezes comia. Então, ele tinha todos os sintomas clássicos, inclusive o andar na ponta dos pés de vez em quando. E a gente tem uma mania de falar assim: ah, mas isso é da família. Eu fazia, meu marido faz, minha avó fazia, né? E a gente não vai e investiga, porque sempre tem uma justificativa. O diagnóstico dele veio com 2 anos e meio e a gente começou com os tratamentos naturais. Em 2019, quando a Doterra chegou no Brasil, eu já tinha evoluído muito com meu filho, ele de um grau 3 de autismo, já estava ali caminhando para o 1, mas ainda era 2, não dormia bem. As colapsos, né, as pirraças duravam ali 2 horas, ninguém aguentava. E a minha amiga me ligou e falou assim: Kellen, aqui tem um óleo essencial chegando no Brasil. E para mim, óleo essencial era cheirinho, né, gente? Era um cheirinho muito bom. Eu cheguei a comprar alguns na internet. Eu falava, gente, como que isso aqui pode tratar? E era cada um pior que o outro que eu comprava na internet. Eu falava assim, meu Deus, não pode ser. Um dia ele gritando muito e eu coloquei lá no Facebook, que eu sou daquela época que tudo a gente punha no Facebook, eu coloquei que não aguentava mais. E essa mesma amiga que me levou para os tratamentos naturais falou assim: olha, tem um óleo essencial que eles chamam de antipirraça. E aí eu falei, cara, manda 1 litro para minha casa, porque eu quero de litro. E aí ela me explicou que comprando um óleo essencial, o frankincense que ela tinha me oferecido, e comprando um kit, eu ficaria muito melhor servida com o kit, que era uma farmacinha, etc. E foi aí que eu adquiri na época, demorou 45 dias para chegar, né? E aí eu fui entender o que que era óleo essencial, que é o que eu vou passar para vocês aqui hoje, né? Porque a gente acha que é só um cheirinho e não são. Óleos essenciais são tratamentos, né? São extratos das plantas, eles podem ser das folhas, dos caules, das flores, né? Nem toda planta dá óleo essencial, mas uma planta pode ter diversos tipos de óleo essencial. Porque se você extrair da folha, é para um tipo, se você extrair da raiz, é para outro tipo, né? Então, é uma defesa da planta, né? A planta produz o óleo essencial ali, dependendo também da estação, porque no inverno tem um tipo de parasita que vai atacar ela, ela vai produzir um óleo, no verão tem outro, então nunca um óleo essencial de um lote, que vocês depois eu vou mostrar para vocês que fica aqui no fundo do frasco, nunca um lote de óleo essencial, ele é extremamente igual ao outro. É por isso que o organismo não cria resistência aos óleos essenciais. Então, uma gota do peppermint, que eu acredito que todos vocês já experimentaram, é um óleo assim, que eu sou apaixonado, tá aqui do lado do meu escritório. Uma gota equivale a 28 xícaras de folhas de hortelã. Então, fala, Kellen, é a mesma coisa eu fazer um chazinho de hortelã e tomar uma gota de peppermint? Não é, porque você não faria uma xícara de chá com 28 xícaras de folha para você dar a concentração do peppermint. O peppermint é um óleo incrível. Depois nós vamos falar mais dele. Então, os óleos essenciais, eles vão promover aí um suporte no seu organismo. Melhorar a sua imunidade, melhorar o seu neurológico, né? As pessoas reclamam muito de brain fog, que é a névoa cerebral, né? Então, o óleo essencial vai te promover essa clareza, vai melhorar a sua digestibilidade, sua respiração, seu sistema cardiovascular, seu sistema hormonal, os músculos, ossos, peles, cabelos, unhas. O óleo essencial ele vem te trazer e promover equilíbrio. O óleo essencial não traz cura, né? Quem cura é o seu próprio organismo. Nosso organismo ele foi feito para autocura. E a gente foi perdendo isso ao longo dos anos pelo nosso estilo de vida, que está cada vez mais moderno e ruim. Então, a nossa proposta hoje com os óleos essenciais é te trazer mais para próximo da natureza para que você, né, promova o seu organismo, reaprenda a se curar. Então, é muito comum vocês ouvirem, né, durante o processo aí de acostumar a usar os óleos essenciais, eu falar muito assim, a gente precisa entrar em sinergia, né? Seu organismo precisa de sinergia. Querem, não estou dormindo. Vamos fazer uma sinergia aí no seu organismo? Então, vocês vão ouvir muito isso no processo com os óleos essenciais. Então,
Por que eles funcionam e funcionam tão rapidamente? Nós temos aqui o sistema límbico, né? É um sistema ligado ao olfato. Kelly, não estou sentindo mais cheiro. Vai funcionar? Vai funcionar. Tá? Uma coisa é você sentir cheiro e outra coisa é o seu sistema límbico parar de funcionar. Isso não vai acontecer. Então, quando você inala um óleo essencial, que a gente fala muito, né? Você pega lá, quem tá aí com o seu olhinho? Colocar um peppermint aqui, que aí dá mais energia, né? Você esfrega e faz esse movimento que o óleo essencial entra nas suas vias olfativas, ele demora 20 segundos para entrar no seu sistema límbico e começar a fazer efeito, né? Então, é muito comum eu falar assim, faça 20 respirações. Mas por que 20? Porque se eu falar para você ficar 20 segundos, você vai ficar só 10. Então, se eu falar 20 respirações, vai dar os 20 segundos para o seu sistema límbico. Depois eu te passo. Seu sistema límbico precisa para reativar, né? Para ativar qualquer coisa. Kelly, se eu ingerir, vai fazer o efeito? Para outras coisas. Então, cada forma de uso, você vai ter um benefício. Então, quando você inala, você vai ativar ali tudo que é mais emocional, olfativo, clareza mental. Mas se eu precisar desinflamar um organismo, é muito melhor que eu use tópico ou é, é, ingestão. Mas mesmo quando você for fazer ingestão, ative o seu sistema límbico. Pegue o vidrinho do óleo, dê uma cheiradinha e ative o seu sistema límbico, que o efeito da ingestão vai ser mais rápido. Então, em 20 segundos já está ali nos seus neurônios, receptores olfativos, cavidades nasais, partículas, né? E em 2 minutos ele chega na sua corrente sanguínea, independente se você está cheirando, se você está ingerindo, se você está passando. Em 2 minutos ele já está na sua corrente sanguínea, e em 20 minutos ele está em todas as células do seu corpo. Claro que vão ter alguns óleos essenciais que têm uma partícula mais pesada e ele vai demorar um pouco mais para fazer efeito. Outros provavelmente podem até demorar menos, né? Quem tem aí um problema digestivo que já tomou aí um Zengestezinho, um Lemon, sabe que eles são de partículas mais leves e eles são um efeito mais rápido. Então, formas de uso, né? Aromático. O que é o aromático? É o difusorzinho lindo, maravilhoso que vem no seu kit. Procurem difusores. Se você não quer doTERRA, que eu acho muito triste, porque o da doTERRA tem uma difusão muito melhor, né? Então, se você não quer doTERRA, procure difusores ultrassônicos que não tenham algodãozinho. E não pode ser o difusor de cerâmica. Por quê? Porque eleva o óleo numa temperatura muito alta e queima ali a parte terapêutica do óleo, então fica só um cheirinho mesmo, né? Então, o aromático, cheirar, colocar no colar difusor, pingar na roupa. Eu sou um difusor ambulante. Eu passo, né? Já tem meu rolãozinho aqui, eu cheiro óleo essencial o tempo todo mundo que chega perto de mim se sente bem, acolhido, né? Então, o tópico, como vai ser o tópico? O tópico você pode colocar um pouquinho de creme, pingar o óleo essencial e passar no corpo, ou o mais comum aqui, que são os rolãozinhos que a gente auxilia vocês a diluírem, colocar o óleo de coco fracionado junto, e aí você vai usar muitas vezes como seu perfume pessoal. A ingestão, nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos, porque nem toda planta ela foi feita para ingestão. Como o cedro, por exemplo, a madeira de cedro, você não pega uma madeira de cedro e mastiga, né? Então, nem todo óleo pode ser ingerido. Alguns você vai ingerir assim, como eu ingerindo agora uma laranja. Os cítricos, normalmente a gente pode ingerir, mas na grande maioria das vezes a gente vai usar uma cápsula vegetal, diluir ali no azeite, porque são muito fortes os óleos essenciais, né? Um orégano da vida é só na cápsula, ou no mel, no azeite, num veículo que vai deixar ele mais suave, até mesmo para você ter uma melhor digestibilidade e não provocar nenhuma reação. Não é porque uma coisa é natural que você pode usar ela de qualquer jeito, né? Tem as quantidades ideais para você usar e as formas corretas. E por isso você precisa de um consultor para poder te inserir ali num passo a passo e te dar o apoio. Mas a ideia principal da doTERRA é que você seja um aromaterapeuta do celular, né? A doTERRA não fala, você precisa estudar, não.
Você precisa saber o básico aqui, que eu vou estar passando para vocês hoje, mas você precisa ter o apoio ali do seu consultor do bem-estar até que você tenha segurança suficiente para usar da melhor forma possível. E isso a gente dá lá dentro da mentoria, tá? Nós temos grupos, né? Vários grupos de pessoas ali que já se inscreveram conosco, onde a gente dá um passo a passo e você também tem o acesso aos seus consultores. O pessoal da Rose tem acesso a mim, tem acesso a Natália, tem acesso a Denise. Então, assim, você vai ter acesso às pessoas ali da rede para que se você tenha um grande apoio, mas você também está ali dentro da mentoria, onde você pode fazer perguntas e sempre vai ter alguém para te auxiliar. Fora o material que a gente tem, que é bastante material, é só pedir que a gente vai mandando. Então vamos lá, vamos falar sobre os 12 principais óleos essenciais da doTERRA, tá? O lavanda, que é o clássico, acredito que todo mundo já experimentou um lavanda, mesmo ele não sendo para todo mundo, e lá no final vocês me lembrem de falar sobre isso, né? Ele tem propriedades calmantes, relaxantes, antidepressivo, ansiolítico, anti-inflamatório, antibacteriano, né? Então ele ajuda na ansiedade, estresse, insônia, sono, né? Ele estimula o colágeno se você passar na pele, sempre diluído. Em alguns momentos você tem alguns óleos que você vai poder usar puro, mas são poucos estes momentos. Ele vai acalmar a pele com alergia ali na pele, você pode também estar passando lavanda, que ele acalma, né? E ele diminui cólicas e câimbras. O lemon, um cítrico maravilhoso ali, né? Muito conhecido pelas blogueiras, porque ele faz um detox, te ajuda a eliminar gordura, né? Ele te ajuda ali a ajudar o fígado, né? A produzir a glutationa, que foi tão falado nos últimos anos aí, por causa desse vírus que a gente foi obrigada a aprender a conviver, né? Então, ele tem propriedades desintoxicante, antioxidante, energizante, antimicrobiano, purificante, mucolítico e desengordurante. Pode ser usado, inclusive, no seu material de limpeza, que mais na frente você vai aprender que o seu material de limpeza te intoxica. O peppermint, o mais clássico dos óleos essenciais, né? Por quê? Porque ele faz essa função de limpar as vias aéreas e te deixar mais alerta. Então, ele ajuda ali na dor de cabeça também, né? A perda do olfato, quem teve esse probleminha aí no pós-Covid, ele ajudou muito o pessoal a voltar a ter um sistema olfativo, né, de qualidade. Ele é analgésico, ele é revigorante, ele é expectorante, ele é estimulador. Então, ele é um óleo muito versátil. Tenho algumas pessoas dentro da nossa equipe que usam ele, inclusive, para dormir, né? Então, assim, isso vai depender do organismo. Por isso que cada óleo a gente tem que ter uma farmacinha, porque talvez o lavanda não te dê um sono reparador, mas o peppermint pode dar, né? Então, a gente vai nesse teste e a farmacinha, ela é ideal para isso. Copaíba é um óleo que eu não largo, gente. Por quê? Eu descobri que ele ajuda comportamento. Para quem tem filho aí, hoje, sabe que todas as crianças hoje são mais agitadas, né? O meu tem autismo, mas ele também tem um grau de agitação maior e de irritabilidade. Então, por ele ser anti-inflamatório, ele também atua no nosso sistema canabidioide, né? Palavra bem grande, bem difícil, mas tá tudo bem. Ele atua nesse sistema porque ele faz o mesmo que o óleo de cannabis faz no organismo, mas de uma forma diferente, porque ele não tem THC, ou seja, o copaíba ele não é viciante. Então, ele é anti-inflamatório, antioxidante, antitumoral, analgésico, imunoestimulante, antibacteriano e analgésico. Eu sempre fui uma pessoa viciada em analgésico, né? Eu tinha muitas dores na coluna e eu tomo copaíba lisumbiligual todos os dias e recomendo para todo mundo que use copaíba. Claro que as crianças menores vão usar de uma forma e os adultos de outra, né? O frankincense é o rei dos óleos, foi por causa deste óleo que eu entrei na doTERRA, né? Quando a minha amiga me ofereceu um anti-pirraça, eu queria uma caixa d'água cheia dele, que eu ia mergulhar a Luiz lá dentro, gente. Tamanho era meu desespero. Nada me incomodava tanto. Tomava muito analgésico, porque eu tinha muita dor, tinha muitos diagnósticos diferentes que eu nem posso falar aqui, senão eu falar assim, nossa, estava morta e não te enterraram, né? E os óleos essenciais me resgataram ali, tá? Tinha muitos diagnósticos, mas nenhum deles me incomodava tanto quanto o Luiz começar a gritar, gritar, gritar e não parar.
né? Porque nem eram os gritos do meu filho, mas os olhares das pessoas que julgavam ali, nossa, essa mãe não vai conseguir fazer essa criança parar de se debater, se jogar no chão, e quem tem filho com autismo sabe que isso é uma missão quase que impossível. E eu comprei os olhos por causa do frankincense anti-pirraça, a gente usa aqui ó, no ponto VG20, só que ele é um óleo incrível, porque ele é um regenerador celular. Então, quando você reestrutura as suas células, seu corpo aprende a trabalhar sozinho novamente. Então, ele é imunostimulante, anticancerígeno, antidepressivo, restaurador, regenerador. Então, a gente pode usar ele ali com uma gama de coisas todos os dias, né? Até para a gente mesmo, porque não é só criança que fica enjoada, não, né? Adulto também fica. Então, percebeu que você não tá bem, ó, já abre seu cabelinho lá na frente do espelho, pinga uma gotinha aqui, uma gotinha é o suficiente. Frankincense é um dos 4 óleos que tem esse poder de ultrapassar a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é a nossa antiga muleira aqui, né? Quando o cérebro ele fechou aqui. Então, poucas coisas Os têm esse óleos poder essenciais. e 4 óleos essenciais têm esse poder de ultrapassar essa barreira hematoencefálica. Melaleuca é o queridinho aí das famosas, né? Melaleuca para fungo de unha, melaleuca para chulé, melaleuca para espinha, né? Melaleuca tem tudo que for pele, você já pensa em melaleuca. O meu já fica diluidinho lá no banheiro, já passo na forro da cueca de Luiz, no meu forro da calcinha, já uso ele preventivamente, principalmente aqui no inverno. Quem está mais próximo de mim sabe que aqui está amanhecendo com 10, 11 graus, né? E no inverno você veste muita roupa, então é uma tendência da mulher ter uma cândida ali, então a gente já passa preventivamente diluído, tá? Não vai me passar um melaleuca puro, porque vai causar uma reação que você não vai gostar, né? Então, ele tem propriedades analgésica, antiviral, antisséptico, antifúngico, antibacteriano. Então, tá ali com uma dorzinha de garganta, passa o melaleuca aqui na garganta, que você vai ver que maravilha. Né? A gente tem lá também um melzinho aromático, né? Eu fiz essa semana, não sei se vocês viram nos meus stories, mas assim com a garganta doendo, eu usei um dia, 2 vezes naquele dia, no outro dia acordei ótima. Aí o que, é que a gente faz quando a gente acorda ótima? A gente abandona, né? Tô ótima, hoje eu não vou tomar. Então, eu tomei um dia, melhorei. 2 dias eu não tomei hoje, tá doendo. Já vou fazer meu melzinho ali e eu acho que eu vou ter que usar o inverno inteiro, né? O inverno aqui é brabo. E ainda vai ficar mais frio. Tangerina. Tangerina é outro cítrico maravilhoso. Ele tem um pouco mais de propriedades que o lemon, porque ele também vai te ajudar nesse sistema de lembrança. Então, inalar o tangerina, né? Quem tem aí uma tristeza mais acentuada, pode inalar o tangerina que você vai ficar um pouco mais feliz. Todo cítrico tem esse poder de te trazer alegria e tirar a sua ansiedade. E são óleos muito baratinhos e muito simples, os cítricos, né? E fazem muitos milagres. Então, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, antidepressivo. Também pode ser usado ali no seu material de limpeza, porque ele também desengordura, né? Ele ajuda aí na digestibilidade, sistema gástrico, constipação, ele ameniza a compulsão alimentar, então ele é bem legal. O Balance, o queridinho das mamães, eu peço para passar todo dia. Se você não é mãe, mas você vive estressada, use esse óleo, tá, gente? Como que usa? A forma mais clássica de usar Balance é na sola dos pés. Para vocês que estão numa cidade que quase não usam meia, não é interessante, porque você vai ficar escorregando ali no sapato. Então, eu sempre peço para passar aqui. A gente tem um buraquinho aqui atrás da orelha, que é. Nossa, fugiu aqui, mas a gente tem um nervo vago. Que o lugar mais próximo da pele que o nervo vago tá é aqui, nesse buraquinho aqui atrás da orelha. Vocês vão passar, porque o balance vai te promover ali um equilíbrio, tá? Então, se você tá eufórico demais, se você tá triste demais, se você tá agitado, nervoso, para tudo, você vai usar o balance. Ele é ótimo para ansiedade também. E aí você já passa aqui, já usa como perfume, passa no coração. Pode ser usado assim como eu uso, puro, mas você também pode fazer um rolãozinho do Balance. Se você for misturar ele com o cítrico, evite a exposição ao sol, porque cítrico é fotossensível, né? Passa, usa como seu perfume.
Deixa o seu perfume lindo, maravilhoso e caro para o dia de festa, para sair ali com o esposo, com o namorado, com as amigas. E nos outros dias você usa óleo essencial. Por quê? Você vai ficar cheirosa, cheiroso. Acho que eu vi um mocinho aqui também. Você vai ficar cheiroso e você vai tratar você e todo mundo que está à sua volta. Então, trabalha num ambiente muito cheio de estresse, usa óleo essencial como perfume. Você vai estar tratando todo mundo que está em volta e você vai perceber ao longo dos dias que todo mundo vai entrar em uma sinergia e um equilíbrio, tá? E isso é real. Você vai tratar o amiguinho, o coleguinha, sem ele perceber. Até mesmo aquelas pessoas que têm resistência. É muito comum as pessoas não terem resistência ao monte de químico que a gente tem dentro de um perfume, de um hidratante, de um material de limpeza, mas quando você oferece um óleo essencial, a pessoa, que é isso? Que cheiro é esse? Não, não quero. É bem decepcionante, mas vocês vão passar por isso também. Né? Então, peppermint, então, que é um cheiro muito forte, a pessoa tá ali quase morrendo, mas o peppermint, nossa, muito forte, né? Não gosto muito, não. Então, assim, também óleo essencial não é para todo mundo, porque todo mundo que eu falo é para quem não quer. Então, se não quer, não quer, você deixa a pessoa sem essa maravilha e não tem problema, tá tudo bem. Né? Então, Deep Blue. Deep Blue é um óleo, gente, que anda no meu bolso, tá? Algumas de vocês convivem comigo há alguns anos, sabe como eu tinha dor na coluna. E depois da minha gestação, eu descobri que eu tenho uma doença que desidrata a coluna, então eu tenho desidratação entre vértebras. O meu prognóstico era que aos 40 anos eu ia parar de andar, né? E eu conheci os óleos essenciais nessa época, um pouquinho antes. Né? Então, eu uso Deep Blue com copaíba todos os dias. Tem dia que eu nem preciso usar de tão controlado que está essa doença, mas eu já não tenho líquido em algumas partes da coluna. E de acordo com o médico, ele não sabe como eu não morro de dor. Não morro porque, graças a Deus, eu conheci os óleos essenciais. Então, Deep Blue é para qualquer tipo de dor. Kellen, bati a perna, posso usar Deep Blue? Deve. Tô com cólica, posso usar? Pode. Tô com dor intestinal, posso usar? Pode. Então, tudo que você pensar que for dor, e principalmente dores mais intensas, você vai usar o Deep Blue. Se for uma dor de cabeça, você vai usar o Peppermint ali com copaíba, porque às vezes não precisa de um Deep Blue. Então, o Deep Blue é aquela coisa assim que você vai matar um leão ali, né? Então, tudo que for dor, para quem tem fibro, igual eu já tive, né? A minha fibro está em remissão há algum tempo. Eu já coloquei no hidratante, até contei para as meninas que semana retrasada eu estava no Rio para a convenção da Doterra e eu estava com tanta dor, gente, tanta dor no corpo inteiro que eu não sentia há muito tempo. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar a pomada Ruby, que é mais forte que o óleo essencial, misturar no hidratantezinho e eram umas 10 horas da noite quando eu cheguei da convenção e eu passei do pescoço para baixo. Não façam isso, meninas. Eu acordei zero bala no outro dia, mas até que eu consegui me reaquecer eu achei que eu ia ter um troço. Eu falei, quase que eu chamei o SAMU para me levar para o pronto-socorro, porque eu tremia, tremia. Por quê? O Deep Blue é canforado, então ele abaixa a sua temperatura, né? Então, assim, não se deve fazer essas coisas, né? De usar do pescoço para baixo. Só gente doida que faz isso. Então, assim, não façam isso. Ele é para usar localizado. Tô com uma dor aqui. Ah, mas Kelly tá doendo a perna, a coluna. Passa na perna, passa na coluna. Não faz essa loucura de passar no corpo inteiro, porque você não vai ter uma sensação muito boa, porque ele vai dar uma resfriada no seu organismo para essa dor passar e talvez, né, você não consiga se reaquecer. No outro dia, a menina falou assim comigo, uma amiga minha falou assim, por que você não enfiou debaixo do chuveiro quente? Eu falei, nossa, brilhante ideia, e eu não tive essa ideia, né? E aí, eu tive essa boa experiência de passar o Dipidum no corpo inteiro, mas resolveu muito. No outro dia, eu fui pra praia com as meninas e eu tava zerada. O briefing foi o óleo que me tirou da bombinha, tá? Eu também tenho um diagnóstico, tinha um diagnóstico de asma, e o brief foi o óleo que me tirou da bombinha. Eu usava bombinha com muita frequência, porque quando você entra numa crise de asma, né? Ela dura ali 15, 20 dias. Quando você termina a medicação, você já está entrando numa outra crise. Então, eu tinha o hábito ali da bombinha, do corticoide e tudo que pudesse melhorar. Não achei que um olhinho assim, ó, ia melhorar a minha vida.
né? Então, eu tirei a bombinha, tirei a minha, tirei a de Luiz. Não sei se vocês lembram que eu falei que o Luiz, aos 3 meses, começou a usar bombinha. Aos 3 anos, ele usava 3 tipos de bombinha diferentes, tá? Hoje ele não usa nenhuma. Em alguns momentos muito esporádicos, a gente acaba tendo que entrar com uma medicação, uma bombinha, uma coisa, porque quem tem asma sabe que tem certas crises que você precisa ali de uma medicação rápida para sair daquela crise, mas no geral a gente consegue manter o tratamento com o Brief. Ele é espetacular. Ele é um blend respiratório, então ele vai tratar ali asma, sinusite, bronquite, rinite, congestão nasal, tosse. É muito comum. Se a tosse for respiratória, ele vai ajudar, mas tem tosse que é digestiva. E aí tem um outro óleozinho que vai ajudar. Né? Se a tosse for respiratória, é o Brief. Ele ameniza ronco. Não sei se vocês já tiveram assim, o prazer de dormir com aquela pessoa que não deixa nenhuma outra pessoa dormir. Né? Eu tenho aqui minha mãe, Luiz também roncava pela apneia, que hoje também está controlada, e o Brief auxilia muito nessa coisa da respiração, né? E ele também ajuda ali a combater as ameaças sazonais, que são as gripes causadas por vírus e bactérias que estão ali no ar. O On Guard talvez seja o óleo que você mais vai ouvir as mães dizendo que usa agora no inverno, né? A tradução dele para o português é O Guarda, né? Então ele é o blend protetor. Ele te protege de tudo, ele te protege das pessoas chatas também, tá? Ele te protege ali das energias ruins, ele te protege de vírus, bactérias, parasitas. Então, quando a gente começa com os óleos essenciais, vocês vão ouvir muito sobre a necessidade de desparasitar. Então, a gente usa o On Guard para diversas situações. E junto com o Brief foi o óleo que me ajudou aí nessa busca da qualidade de vida. Ele ajuda no sistema imunológico, né? Gripes, resfriados, vírus, bactérias, né? Eu sou uma pessoa que talvez a única aqui de vocês que não pegou Covid. Eu usei On Guard toda a pandemia e Brief, né? Saía de casa, eu quase não usava máscara, mas quando eu precisava de usar, passava ele diluído ali na minha máscara e colocava até mesmo para me ajudar a respirar. Eu tinha ali uma coisa a meu favor, porque a pessoa com autismo ela não precisou usar máscara. Eu não sei qual é a minha defesa de proteção de ter autismo e não pegar o Covid, né? E todo mundo tinha que usar, mas eu não precisava usar. E eu me favoreci muito disso, porque eu tenho pavor desse negócio. Mas eu usei o On Guard e o Brief toda a pandemia. Então, ia sair de casa, o On Guard estava no meu hidratante. Usava o On Guard no corpo inteiro. E mesclava ali On Guard e Brief, foram óleos que eu usei muito durante esse período e continuo usando, né? Eu sou apaixonada com On Guard no cappuccino, gente. Maravilhoso, experimentem e me contem. O Zengest é outro óleo assim maravilhoso para quem tem problemas digestivos. Kelly, estou com prisão de ventre, o que que eu uso? Zengest. Estou com diarreia? Zengest. Ele é o blend do equilíbrio, né? E aí vem a hora que eu te falei que algumas tosses é mais por digestão do que por respiração, né? Então é muito comum tosse persistente, ela ser alergia alimentar, refluxo oculto, e o Zengest vem tratar isso. O Zengest também, ele é mucolítico, então ele vai te ajudar ali, né? Tá com muito muco, catarro, né? Ele também pode ser usado ali nos pulmões, a gente usa aqui para sinusite, para diminuir essa secreção ou deixar ela mais fluida para que você consiga eliminar ela com mais facilidade. Então, ele acalma o estômago, ele baixa a acidez estomacal para quem tem aí dor, né? Ele auxilia na azília, na digestão, no refluxo, nesse trato gastrointestinal do pescoço até o intestino, ele vai fazer um bom trabalho. Também auxilia aí para quem está intoxicado, né? Ah, comi uma coisa, não foi muito bom. Usa aí, usa ingeste, né? E doenças intestinais gerais, né? Intestino irritável, Crohn, gastrite e todas as outras. Bom, a gente falou dos 12 principais óleos da doTERRA e a gente não poderia deixar de falar do óleo de coco fracionado. É muito comum as pessoas falarem assim, Kelly, eu não quero comprar esse óleo, eu posso usar o óleo de cozinha? Gente, até pode, tá? Em algumas receitas vai o óleo integral, mas o óleo integral nessa época do ano, ele fica sólido e duro e você não vai poder aquecer. Né? O óleo de coco fracionado,
É um óleo muito fininho que só vai potencializar o uso dos óleos e também diluir para que você não tenha ali sensibilidade. Então, na figura número 1, é usar óleo essencial sem a diluição no óleo de coco fracionado. Ele vai atingir uma parte ali da sua pele, né? A gente tem 7, a Sibeli está aqui, depois pode até me corrigir, eu acho que a gente tem 7 camadas da pele, então, assim, ele vai chegar ali na primeira e na segunda camada sem a diluição. E com o óleo de coco fracionado, principalmente o fracionado, ele vai chegar ali mais profundo, entrar na sua corrente sanguínea com melhor absorção, tá? E aí você também vai manter, né? Porque ele forma uma camada ali onde o óleo essencial vai entrar e vai permanecer. Porque os óleos essenciais são voláteis, eles evaporam. Então você vai passar. Se você não passa uma camada ali de fixação, ele vai evaporar e talvez você não tenha essa, esse efeito que você gostaria de ter. Então a gente pode usar o fracionado, a gente pode usar qualquer óleo vegetal de boa qualidade. O fracionado, ele é fino e seca rápido, né? Para mim, por exemplo, que não, eu tenho muita sensibilidade na pele, não gosto de nada que me meleca, me gruda, ele é o óleo ideal, né? Mas você tem um óleo de uva de boa qualidade, até um azeite de cozinha pode ser usado nessa diluição, desde que você tolere aquilo. Então, aqui eu vou passar só algumas depoimentos, figuras, para vocês verem o poder dos óleos essenciais. Essa figura aqui é do Luiz Félix, meu filho. O Luiz, logo no início ali da gente estar usando os óleos essenciais, a gente nem sabia usar corretamente. O Luiz resolveu testar ali o meio-fio da pracinha, né? Ver se realmente estava duro, né? Não sei o que ele fez, porque não era eu que estava com ele. Ele deu um rasante e ele chegou aqui na minha casa, gente, todo ensanguentado. Eu nunca vi tanto sangue. Minha mãe tinha tirado a blusa dele, a blusa toda, e eu falei, meu Deus, acabou, né? Tem um buraco aí nesse menino, porque foi uma coisa assim. E ele não sente a mesma dor que a gente sente, mas se ele vê sangue, ele sabe que é sério. Então, o escândalo que ele estava fazendo não era porque estava doente, mas é porque ele viu o sangue, ele imaginou, nó, arrancou um pedaço de mim, né? E ele não entra nessa época, hoje já não é mais assim, mas nessa época ele não entrava no hospital, porque, coitado, ele passou tanto tempo da vida dele indo para o hospital por causa das bronquiolites, das pneumonias, que ele chegou uma época que eu não conseguia mais levar ele, né? E aí, quando eu olhei, eu só lembrava assim que a pessoa falou para mim, melaleuca e lavanda. E aí eu tinha um rolão diluído, falei para minha mãe pegar, eu tirei essa bolinha aqui e eu comecei a jogar o óleo e a secar com a camisa dele para ver o que tinha acontecido ali. E na hora que eu falava assim, vou ter que levar para o hospital, porque vai ter que dar ponto. Gente, dava para dar uns 4 pontos ali. Quando ele ouvia isso, hospital, aí o escândalo ainda era muito maior. Com muito custo, eu fiquei segurando ali a testa para parar de sangrar. E a gente fez um acordo com ele. Eu liguei para o pai, né? Porque pai nessa hora precisa comparecer. E aí eu liguei para o pai dele e a gente fez ali um acordo de família, que em caso os acordos de família resolvem muito, são muito eficazes. E ele concordou de deixar dar um banho nele e eu passei a gilete para ver o que tamanho que estava aquele rasgo e essa figura do meio, né? E gente, era uma cratera, era uma coisa horrorosa. E aí ele pro hospital ele não ia, e eu falei assim, então você vai deixar a mamãe ficar pingando os óleos essenciais aí em você, e amanhã a gente vê o que a gente pode fazer. Então eu fiquei assim até umas 2 horas da manhã e eu alternei ali frankincense, lavanda, melaleuca, e no outro dia já amanheceu com uma casquinha. Eu fiquei assim impressionada, porque eu falei, amanhã vai amanhecer tudo inchado e eu vou ter que levar para tomar uma medicação, alguma coisa, e não precisou. Em 4 dias, essa ferida estava cicatrizada, que nem o nosso médico, né? A gente tem um médico amigo que está sempre aqui apoiando, nem ele acreditou que isso era o poder dos óleos essenciais. Ficou todo mundo sem entender, porque quando eu mandei a foto para o médico, meia-noite, falei, olha, tá desse jeito, falou, Kelly, vai para o hospital, precisa de dar ponto. Falei, quem vai segurar essa criança meia-noite no hospital? Eu preciso de 5, 6. Luiz, para tirar sangue, eram 7 pessoas para agarrar ele. Um bichinho de menos de 1 metro e um monte de homem para segurar, e às vezes nem conseguia. E aí a gente deixou passar, e graças a Deus já estava usando os óleos essenciais e foi muito bom.
Aqui um depoimento de uma pessoa da nossa rede, né, comprovando a eficácia do Smart SASS, que hoje a gente está com Meta Power, né? Ela faz um controle ali glicêmico e aqui tem, né, o exame dela comprovando a eficácia desse óleo. Aqui é um estudo científico do frankincense para câncer de pele, né? Em 20 semanas houve regressão total do câncer de pele com o uso só do frankincense. Aqui também são depoimentos, né, de clientes nossos ali. Aqui uma psoríase, né? Usou copaíba e melaleuca, um Zengeste para diarreia. A pessoa, né, já estava indo na farmácia e resolveu dar uma chance aí para o óleo e deu muito certo. Uma queimadura com a água fervendo também. Com 5 dias de uso, já estava bem melhor. E transtorno de ansiedade generalizada. Isso aqui é uma tia dos meus sobrinhos, né? Ela já usava tipo 5, 6 medicamentos e nada funcionava. Um dia ela estava conversando comigo e ela muito ansiosa, que até as veias assim parecia que iam soltar. E eu fiquei desesperada e eu estava com esse blend no bolso, Adaptive Balance e Vertive. E aí ela foi conversando comigo, quem me conhece sabe que eu sou bem sem noção. E ela conversando comigo, aí eu só tirei do bolso e ela falando, ela, acho que ela nem percebeu que eu estava passando um negócio nenhum. Passei ali no pescoço e tal, e de repente ela saiu, e quando ela voltou, ela falou assim: o que que você passou em mim que eu tô calma? E ela nunca mais largou. Adaptive Balance Vetiver para ansiedade generalizada, crise de pânico, né? Então, a gente tem vários depoimentos nesse sentido. Depoimento com orégano sobre infecção urinária, brief para respiração. Essa pessoa que usava bombinha, nada resolvia e está usando o brief até hoje. Frankincense no ponto VG20, né? Então, assim, aqui falando que a criança parou de derrubar as coisas, de bater. Gente, alguns depoimentos vocês vão ver que é do dia para noite, mas alguns depoimentos são tratamentos, tá? Não pense aqui que eu vou pegar um frankincense para um autista nível 3 de suporte e amanhã ele vai amanhecer nível 1. Não é bem aí, é tratamento, tá? E eu sempre recomendo o tratamento completo, né? Porque muitos desses depoimentos aqui são pessoas que já compraram o kit, estão falando de um óleo que eles observaram, mas que já vem usando o tratamento e que tem um retorno muito bom, né? Então, aqui, ó, autismo adulto também, né? O uso do frankincense e do lavanda com grandes resultados, né? E aqui eu coloquei só esse estudo, porque eu ouço muito assim, ah, mas não tem estudo científico. Muitas vezes a pessoa não sabe pesquisar. Isso aqui é uma página do PubMed, né? Então, aqui é um estudo duplo cego randomizado, né? Comparando um óleo de lavanda com lorazepam para transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, ah, o remédio é mais barato, mas você vai continuar ingerindo toxinas para você ter outros problemas lá na frente, até quando? Até quando você vai deixar de olhar para você como algo muito especial e realmente cuidar da sua saúde e parar de tratar a doença? Porque quando a gente trata a saúde, a gente tende a não adoecer, né? Eu coloquei só esse aqui, porque, assim, é a forma de pesquisar. Se você colocar lá, óleo essencial para autismo, talvez você não encontre. Mas se você colocar lá óleo essencial para dor de cabeça, óleo essencial para sono, óleo essencial para transtorno de humor, você vai encontrar, né? Então, é a forma de pesquisar, lembrando, né, principalmente que a pessoa com autismo, antes do diagnóstico, existe uma pessoa a ser tratada ali. Nem tudo pode cair na conta do autismo. Então, eu vou. Rose, você me faz assim se a gente tiver mais tempo, e aí eu vou continuar até os kits, tá bom? Um pouquinho da história dos óleos essenciais é muito comum também. As pessoas falarem assim, ah, é uma coisa, uma modinha nova. Óleo essencial não é modinha e não chegou agora no mundo, tá? Tem históricos que os egípcios já usavam as plantas e os óleos essenciais para cosméticos, né? Hipócrates, o pai da saúde moderna, usava planta em seus pacientes. Jesus ganhou olíbano e mirra, né? Claro que ele não ganhou um vidrinho bonitinho assim, mas ele ganhou a resina, né, de olíbano e mirra, né? Valné usava os
óleos essenciais nos seus soldados. Em 2008, a Doterra ela veio de uma outra empresa de óleos essenciais. Essa outra empresa que deu origem à Doterra, ela tem mais de 50 anos de existência nos Estados Unidos. E os fundadores da Doterra abriram a empresa porque eles queriam realmente óleo essencial que não fosse adulterado. Né? Então, aí, em uma pesquisa, eles descobriram que todas as empresas de óleos essenciais adulteravam os seus óleos, né? E não tinha uma legislação na época. Então, a Doterra abriu em 2008 com recursos próprios dos fundadores e eles fizeram questão de ter um selo de qualidade, onde os óleos essenciais passam por diversos exames laboratoriais, né, para ter realmente a certeza. A Terra é uma empresa que tem alma, né? Essa é a Emily White, é a única fundadora mulher, são 7 fundadores. Emily foi quem começou esse movimento de óleos essenciais de grau terapêutico. E além de levar um óleo essencial que realmente funcionasse para o lar das pessoas, ela sonhava em melhorar as comunidades, né? Comunidades que vendiam esses óleos essenciais, ela tinha acompanhado nessa outra empresa e ela via como era pobre e como eles precisavam de apoio e ninguém fazia isso. Então, além de criar a empresa, ela criou uma empresa com impacto, né? Que seria no Brasil um serviço social, né? Então, a Doterra tem o Really Hands, que é uma fundação social, o Co-Impacto, que é a parceria entre o fornecedor e a empresa, eles recebem adiantado um salário justo, né? Então, o CPTG, que é o grau terapêutico, e o Prime Meridian é uma clínica, né, um hospital, na verdade, eles falam clínica, mas é enorme lá. Então, é um hospital que só trata com óleos essenciais e plantas. No Brasil, né, o SUS já reconheceu a aromaterapia, né, como integrativa, faz parte das práticas integrativas do SUS, né, foi reconhecido em 2018, ainda muito pouco explorado, mas nós já temos esse reconhecimento do SUS, né, o hospital nos Estados Unidos vai oferecer ali, já oferece tratamento para câncer só com óleos essenciais, como apoio e suporte, principalmente ao emocional das pessoas. E Doterra é esse mundão de gente que vocês estão vendo aqui, uma alternativa aos tratamentos. Os óleos essenciais, cada óleo essencial vem do seu país de origem, né? Então, assim, Kelly, no Brasil também tem lavanda, mas ela não veio lá da Europa, onde ela tem todas as suas propriedades preservadas, onde o solo ali é virgem, né? O solo exclusivo. Os agricultores que entregam para a Doterra, entregam somente para a Doterra. Então, você não vai ver um óleo essencial, esse óleo essencial vem do mesmo agricultor Doterra, não vem. Os óleos essenciais da Doterra são exclusivos. Doterra preserva aquela comunidade, ela preserva aquele solo, né? Ela leva ali, ela descobre, faz as análises naquele solo, qual planta vai ser mais interessante naquele solo, com as propriedades mais preservadas. No Brasil, a gente tem aí a extração de alguns óleos essenciais, como copaíba, alguns cítricos. Na Amazônia, já são 3 óleos essenciais que são extraídos para a Doterra e a preservação. O APRC é o Centro de Pesquisa Aromática de Plantas Aromáticas nos Estados Unidos, e ele faz parceria com a Doterra. Então, a Doterra testa os óleos dela em laboratório próprio, manda para o APRC, eles aprovam. Quando volta, eles são testados novamente para ter certeza que nesse processo não houve adulteração. A Doterra é a única empresa no mundo que testa todos os lotes de óleo essencial. Então, no fundo do seu vidrinho tem um númerozinho amarelo. Se você entrar lá na página aqui do Source to You, você vai ver toda a cromatografia do seu óleo essencial ali, para saber o que tem ali dentro daquele óleo essencial, que é a parte química e que não é tão interessante, é mais para quem trabalha com isso mesmo, né? A gente só precisa saber a função desses óleos, né? Isso aqui é só um exemplo ali da página do APRC, né? Onde você vai encontrar toda a cromatografia de todos os óleos essenciais. E aqui vem os kits, né? Qual é o investimento que você vai fazer na sua saúde? Esse aqui é um kit de 400 pontos. É um kit muito interessante porque
você vai ter um desconto de 46% ao adquirir esse kit, e você já entra ali no LRB, que é um programa de fidelidade da Doterra, recebendo um cashback de 25%, né, de retorno ali do seu investimento. E nesse kit, você, além de ter ali os óleos essenciais, o difusor, você vai ter uma experiência completa, porque vão vir as balas da Doterra, vai vir uma caixinha bonitinha para você colocar, vem a pomada de Blue, o creme dental da Vanguard, que também, né, eu não uso nada com flor desde 2015, e é um creme dental maravilhoso. Hidratante de pele, shampoo, condicionador. Esse é um kit bem completo. E de R$ 5.589, você vai pagar R$ 2.990, vai ter muitos brindes e pode dividir em 3 vezes. Um outro kit muito interessante, que não é tão completo como esse aqui, é esse essencial para o lar. É o kit que eu mais vendo, né? Por quê? Porque ele tem os básicos, ele tem ali a sua farmacinha e você ganha esse difusor. Se você depois for olhar os preços aqui, regular, membro, kit, você vai ver que o seu difusor vira um brinde dentro desse kit, e você também tem outros brindes do mês, né? Dos clubes que a gente consegue dar um brinde ou outro, mas muito interessante porque aqui vem esses 12 óleos que eu falei para você. Ele não vem o óleo de coco, você tem que adquirir ele à parte, mas ele vem o difusor. O tratamento com o difusor é um tratamento que você faz em qualquer momento, né? Aqui em casa tem no escritório, tem no quarto, tem na cozinha. Outro dia, quando o Doterra lançou esse Pebble, falei, gente, eu preciso mudar para uma casa maior, porque eu preciso ter mais esse difusor, porque esse eu ainda não tenho. Então, assim, é um vício do bem, entendeu? Porque todo mundo que chega aqui na minha casa gosta de ficar aqui, e se chega de mau humor, sai bem-humorado, porque o aromático, né? Você está respirando essa fumacinha, faz toda a diferença ali no seu dia a dia. É um kit onde você vai ter 3 vezes mais óleos essenciais, porque são frascos de 15 ml. Né? Então, eu gosto muito do frasquinho de 5 para andar no meu bolso, mas o de 15 não tem comparação. Ele não acaba em 30 dias, né? O de 5 ele não dura nem 30 vezes, eu entro em pânico. Para quem já usa os óleos essenciais como estilo de vida, sabe que é maravilhoso esse vidrinho aqui de 15 ml. E aqui vai ter tudo que você precisa e sai com 49% de desconto. Você fala, Kelly, nenhum dos dois dá para mim, né? Esse aqui é um kit de R$ 3.261 que você vai estar adquirindo, né? Com arroz, miriam, bibi, R$ 1.640. Aí você vai ter aqui uma outra opção. Você vai ter aqui uma outra opção, que é o kit Brasil, né? Eu ando com esse kit aqui dentro da minha bolsa, né? Mas é os mesmos óleos do Essencial para o Lar, só que é um kit de 5 ml, né? No kit Essencial para o Lar, é como se você estivesse adquirindo 3 kitzinhos desse, né? Eles são bonitinhos, mas eles acabam em 30 dias, né? E você tem certeza que você quer dar continuidade ao seu tratamento. Depois que você adquire o seu primeiro kit, você vai ter apoio e desconto em todas as suas outras compras. Esse kit, o desconto dele é de 39%, e depois que você se torna membro, sempre que você for fazer recompras, você vai ter 25% de desconto. Né? Mas aqui, ó, é os mesmos óleos do Essencial para o Lar, só que ele não vem o difusor. E ele é de 5 ml. Considerando que o outro é 15, é como se você estivesse comprando 3 de 755. Então, só aí dá R$ 2.000, 2.100, 2.100 e poucos reais. Então, esse aqui é um kit de R$ 1.221, ele não tem um difusor e ele sai a 755 e também divide em 3 vezes. Né? O primeiro frete é R$ 32 e os outros fretes que você for, né, entrar no programa de fidelidade, ele passa a ser R$ 9,90. Aqui tem as formas de uso, que a gente já explicou, né? E uma coisa que é muito importante frisar, que os produtos da Doterra não têm a intenção de curar, de tratar, de prevenir qualquer doença ou situação médica, né? Os óleos essenciais, eles vão dar suporte para o seu organismo. A forma de entrar é como cliente preferencial ou consultor do bem-estar, né? Se você quer se tornar um consultor, quer trabalhar com os óleos essenciais, você vai falar também com quem te convidou para estar aqui. Né? Então, tanto para ser cliente
como para ser consultor. Você vai procurar quem te convidou para essa classe, que essa pessoa tem total condição e o meu apoio para poder te introduzir nesse processo, né? Eu vou parar de gravar e aí a gente pode fazer perguntas. Só descobrir como é que faz, tá?